Fala pessoal, professor Charles Oscar e auditor fiscal do trabalho aqui falando. Pessoal, nessa aula a gente separou duas questões bem rapidinho para a gente tratar sobre reuniões da CIPA. Reuniões ordinárias, uma questão da FGV e outra questão do MPT para procurador falando de reuniões extraordinárias. Tá fera no assunto? Vamos ver agora? Tá? Então pessoal, para quem não me segue, Instagram FT Charles. E falando aí da primeira questão, caiu para FGV 2022. Vejam lá, a CIPA terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário pré-estabelecido. A gente vai ver no slide à frente, vou explicar melhor, mas de fato, a CIPA se reúne mensalmente. Parece óbvio, mas muitas vezes a gente está fiscalizando. Às vezes a CIPA está no final de mandato dela e nunca se reuniu, né? Então, não esqueçam, a reunião da CIPA, via de regra, é mensalmente, conforme o calendário que a própria CIPA vai estabelecer as reuniões, tá certo? Então, questão correta. Vamos lá agora para a próxima. Reuniões ordinárias da CIPA devem ocorrer com os participantes ou comparecendo presencialmente. Pessoal, a norma fala que a participação deve ser preferencialmente presencial, ou seja, não necessariamente vai ser sempre presencial. Por isso que essa questão está errada, tá? Inclusive a norma fala que pode ser remota. Existe a possibilidade da reunião ser remota. Isso foi bem comum na época da pandemia, mas imagine só, um membro da CIPA às vezes está viajando, participando de um curso de capacitação e não está na cidade, não está na fábrica no dia da reunião. Então, existe a possibilidade, já que está justificado, fazer remoto, tá? Mas preferencialmente deve ser presencial, tá? Logo, a questão está errada porque ela restringiu que as reuniões devem ocorrer de forma presencial, sendo que a norma prevê que ocorra também de forma remota. Vamos resumir aqui o que a gente falou? Reuniões ordinárias da CIPA, pessoal, então, via de regra, são mensais, tá? Essa é a regra. Por que é a regra? Existe uma exceção. Essa exceção vai depender se a empresa é ME ou EPP. Além disso, precisa ser ME ou EPP de grau de risco 1 ou 2. E além disso, tem que ser a critério da CIPA, tá? Então, as reuniões, como regra, são mensais, mas pode ser também bimestrais, que é o que está aqui no slide. Quando pode ocorrer essas reuniões bimestrais, professor? Se for ME ou EPP, grau de risco 1 ou 2 e a critério da CIPA. Cumprindo esses critérios, se a CIPA dessas empresas entenderem que pode ser bimestral, existe essa possibilidade, tá? Mas se trata de exceção. E a segunda questão, né, que a gente viu foi que a participação nessas reuniões é preferencialmente presencial, tá? A norma, inclusive, prevê que é permitido a reunião de forma remota, tá? Por isso que o segundo item está errado, porque ele restringiu que as reuniões da CIPA seriam apenas presenciais. Vamos ver outra questão que caiu para um MPT em 2020. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, hoje Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, né? CIPA, segundo a NR5, terá reuniões ordinárias mensais. Até aqui tranquilo. De acordo com o calendário pré-estabelecido. Tranquilo também. Além de reuniões extraordinárias, que serão realizadas apenas, sempre cuidado com essa palavra, pessoal, apenas, somente. Geralmente, quando vem, é para derrubar o candidato. Na ocorrência de acidente de trabalho grave ou fatal. De fato, uma das possibilidades de reunião extraordinária é quando ocorre um acidente grave ou fatal na empresa. Como eu disse, é apenas uma das possibilidades. Existe uma segunda possibilidade. Qual é essa segunda possibilidade, professor? Se houver uma solicitação de parte de alguma das representações. Então, imagine que os representantes dos empregados, eles verificaram alguma situação no ambiente de trabalho, que essa situação está se pendurando vários meses e não se resolve.
Então, esses representantes dos empregados da CIPA, eles podem solicitar uma reunião extraordinária para tentar resolver esse assunto, tá? Então, a reunião extraordinária da CIPA, ela pode ocorrer quando ocorrer acidente grave ou fatal e também se houver solicitação de uma das representações, tá? Então, são duas possibilidades que podem aí ter a reunião extraordinária da CIPA. Vamos resumir isso, por isso então a questão está errada, que ela citou que é apenas. Então, reuniões extraordinárias, acidente grave ou fatal, e também no caso de solicitação de uma das representações, ok? Pessoal, fico por aqui, fiquem com Deus, bons estudos e bora CFT!